Graça e paz, povo de Deus. É com muita alegria que nós estamos dando início ao 12º podcast da Igreja Fé e Milagres. E você, como sempre, é a pessoa mais importante para nós, abaixo da presença de Deus. E já começando esse podcast, eu quero lhe dizer, se você não é inscrito, se inscreva em nosso canal e deixe também o seu like. Com toda certeza isso vai fortalecendo o nosso canal e também o nosso conteúdo. E hoje eu tenho a honra, a satisfação, o prazer de receber aqui no nosso estúdio um casal muito mais do que especial. Um casal amável, querido, com uma significância muito grande no meu coração. Eu estou entrevistando hoje um homem de Deus. Ele é empresário, ele também é legendário com o número 38.014. Ele é um pai de família, casado com uma linda esposa, pai de 2 filhas, pai de Alice Eduarda, Anne Gabriele, casado com Rayane de Fátima Ferreira. Eu estarei entrevistando hoje Luiz Carlos Ferreira Fonseca, um filho que eu tenho. Luiz, seja bem-vindo, é um prazer e que Deus te abençoe. Seja bem-vindo, Ray, e que Deus abençoe. O estúdio é de vocês, vocês estão em casa. Amém, meu pai. É um prazerão estar aqui, né? E juntos podemos rotar aí o que Deus fez, faz e continua fazendo através das nossas vidas aí, né? Obrigado pela oportunidade. Tamo junto. Amém. Ray, seja bem-vinda, que prazer ter você aqui, toda produzida, enfeitou bastante, né, Luiz? E eu tenho certeza que o testemunho de vocês, ele vai alcançar muitas pessoas para a glória de Deus. Amém. Prazer todo nosso estar aqui. E o senhor sabe também que o senhor é muito importante na nossa vida. E se esse testemunho hoje ele vai ser contado, a principal pessoa foi Deus, mas a segunda é o senhor. Amém. A glória é toda dele, né, Ray? E nós estamos aqui, eu sempre digo isso, que o intuito do podcast da igreja é fazer com que Cristo seja conhecido e glorificado. E nós sempre falamos aqui de histórias de vida. E como eu já conheço vocês há 5 anos aproximadamente, eu sei muito bem o que Deus fez na vida de vocês. E uma coisa que eu quero destacar é que nós não estamos aqui para falar de passado, e sim para falar daquilo que Jesus fez no passado de vocês. Vocês têm uma história de vida brilhante, de superação, de milagres, de libertação, né? E é nesses detalhes, sem cortes, que eu quero absorver o máximo de vocês, sugar vocês aqui, para que todos que assistirem esse podcast possam ver que realmente existe esperança. A Bíblia diz no livro de Jó que há esperança para uma árvore cortada e mesmo da terra arrancada sua raiz, ao cheiro das águas brotará. Luiz Carlos Ferreira Fonseca, hoje com 39 anos, é um empresário bem-sucedido, também um homem de Deus, um diácono da igreja, um legendário de montanha. Mas o Luiz Carlos de hoje foi diferente do Luiz Carlos de antes. E nós sabemos que, eu sei muito bem disso, mas todos vão saber, que você não teve uma adolescência com facilidades. E eu creio que com muita tranquilidade você pode estar testemunhando, né, das suas experiências, daquilo que Deus fez, que pelo que nós já conversamos, com os seus 15 anos de vida, na adolescência ainda, né, você conheceu o mundo das drogas. E eu quero deixar claro aqui, destacar, que você tem uma excelente mãe e teve também, e tem, né, um excelente pai, mas que, quem sabe, influências, amigos ou escolhas te levou a conhecer esse mundo. E eu gostaria que você, com liberdade, começasse a nos contar a sua experiência logo aos 15 anos. Como que foi isso, Luiz? O que te levou a esse caminho, essa escolha? E o que isso foi gerando em você? Bom, pai, como o senhor mesmo disse, né? Ele disse aí, eu conheci as drogas sim, com 15 anos. 14 ali para 15 anos, conheci o mundo das drogas. Meu pai e minha mãe, eles foram um casal que estiveram junto no meu crescimento. Eles se separaram logo ali no meu nascimento, aos 6 meses de vida, se não me falha a memória, segundo a minha mãe
me relatou. Então, assim, eu não tive o crescimento dos pais ali, junto comigo, na minha adolescência. Então, acredito, assim, que meio que eu cresci com os avós, com tios e... Meio solto. Meio solto, sim. Então, acabou que eu fui suprir, acho que a falta deles no mundo. E acabei por conhecer pessoas que não foram boas para minha vida, né? Então, me levaram a conhecer o mundo das drogas e ali... atrás das drogas, meio que tapar uma lacuna que havia na minha vida, um vazio. Então acabei conhecendo, de primeiro momento foi cigarro, né? A gente sempre começa por ali. Com menor, né? Entre aspas, né? Porque também é muito prejudicial. É o que logo diz na palavra que nosso Senhor Jesus que deixou para nós, né? Um abismo puxou outro abismo. E assim aconteceu na minha vida. Conheci o cigarro, logo veio a maconha. Após a maconha veio a cocaína, o crack e assim por diante. E nesse tempo, por mais que você estava com 14 para 15 anos, você conseguia fazer o uso do entorpecente escondido de sua mãe e de seu pai, embora eles eram divorciados, ou isso veio logo à tona que você já estava no mundo dos entorpecentes? Não, eu consegui assim fazer escondido, mas nem tudo fica coberto, né? Tudo vem à luz e não foi diferente comigo. Logo eu morava com os avós, eles já ficaram sabendo, e assim meus pais, e dali por diante todo mundo ficou sabendo. E assim, eu não sei se aconteceu com as outras pessoas, mas comigo aconteceu sim, com as outras que entraram nesse mundo das drogas, né? Eu comecei a ser apontado, né? Que fazia isso, fazia aquilo. Pela própria família? Até mesmo pela própria família. Então chegou um ponto que assim, eu pensava assim, já que estão falando que eu estou fazendo, então agora eu vou fazer mesmo. E isso só fez com que eu me afundasse mais, né? Eu não tinha ali uma palavra, uma mão para segurar na minha mão e me guiar. E acabou com que me fizesse afundar mais ainda, conhecendo pessoas que estavam mais a fundo nesse mundo das drogas e me levando a fazer outras coisas ainda piores. E como que era para você sustentar esse vício? Porque você só tinha 15 anos. Eu mesmo com 15 anos, sempre gostei de trabalhar. Então mesmo não tendo a carteira assinada, em serviços braçais como em roças, fazendas, capinastas, coisas assim, colheitas de café. Tinha uma senhora que morava aqui na Vila Operária, que é onde meus avós moram, chamava Eva. Ela já é finada, Deus já levou ela. E ela dava essa oportunidade para nós. Então a gente começou a trabalhar, eu comecei... Desde muito cedo. Desde muito cedo. E o seu dinheiro do trabalho braçal, ele ia só para sustentar o vício ou você conseguia fazer outra coisa? A maior parte dele, sim, ia pro vício. A pessoa se torna escrava, né, Luiz? Sim, totalmente. E um querer de sair daquilo ali, mas não conseguir sair. Entendi. É muito forte. Então você entrou nessa vida com 15 e aos 17 anos, 2 anos após, ou quase 3 anos após, você teve a sua primeira experiência de prisão, ainda um adolescente se tornando um jovem. Conta-nos um pouco sobre isso. Essa primeira prisão aconteceu na cidade, 17 anos. O que aconteceu? Eu tinha um amigo, né, entre aspas, por dizer assim, que se dizia meu amigo. E a gente começou a andar junto e tal. E ele um dia chegou pra mim e falou assim, olha, tem um lugar pra gente ir e tal, e fazer uma fita. Na época era assim, uma fita. Era a palavra usada, o dialeto, né, usado nessa época. E eu sim, fui com ele. A gente pegou e foi. Era uma casa. A gente entrou nessa casa e dali a gente subtraiu alguns pertences do pessoal que ali morava, residia. Entre aparelhos de som, carros de controle remoto, essas coisas. Não tardou muito, a polícia pegou nós, né? Nos pegou ele em primeiro lugar e ele levou eles até lá em casa. Como eu era de menor, não... E ele era de maior? Ele não, era de menor. De menor também. Não me gerou nenhum dano imediato. Eu fui até a delegacia, prestou boletim, sim, prestou conta e tal. Mas até então eu não entendia nada disso. Então foi gerado ali o boletim, rolou um processo à reveria.
que o juiz diz assim, quando você não comparece, não tem um advogado, nada, corre aí e viria. Então ocorreu esse processo e eu fui condenado a um serviço comunitário, porque eu era de menor. Com 17 anos. Então, nesse período, você só foi condenado a um serviço comunitário ou você chegou a ficar em uma cela? Ah, ok. Então, essa prisão aqui seria uma prestação de conta para o delegado. Para o delegado. Cheguei aí na delegacia, não me colocaram em cela, nada, fiz só um esclarecimento para ele. E foi prestar serviço comunitário. Isso, depois disso eu teria de prestar serviço comunitário. Só porque eu não tinha nenhuma instrução, nada, esse processo ficou em aberto. Entendi. E nesse tempo você não conhecia ele ainda, Rayane? Não, nesse tempo eu não conheci ele, não. Com qual idade você veio a conhecer o Luiz? Eu tava com 17 anos. De 16 para 17, na verdade. Um adolescente também. Adolescente também. E o Luiz, ele é 6 anos mais velho que você, então ele tá com 23 anos. 3 anos. E foi aquele amor à primeira vista? Ou o Douglas foi a ponte para entrelaçar isso aí? O Douglas foi mais ou menos a ponte. Na verdade, eu estudava com o Douglas, O irmão do Luiz? era o irmão do Luiz. E a gente começou uma amizade muito bonita. Até eles falam assim, não existe amizade de homem e mulher, mas o Douglas foi realmente Um amigo. um amigo que Deus colocou no meu caminho, uma pessoa que eu amo de paixão. Eu também amo. É, né? E um menino muito de Deus. E ele falava comigo na escola. Eu não conhecia o Luiz. Eu conhecia de ouvir falar. E ele, Rai, meu irmão tá dando trabalho, meu irmão tá fazendo isso. Aí eu falava com ele, não, Douglas, mas Deus vai abençoar. Porque assim, eu não conhecia esse Jesus que eu conheço hoje, mas eu sempre tive muita fé em Deus. E eu sempre ouvi muito minha mãe falar de Deus, então eu falava com ele, não, Douglas, Deus vai abençoar, seu irmão vai. E aí eu falava com ele, não, Douglas, seu irmão tem que arrumar um filho pra ele, que aí ele sossega. Olha, você deu um conselho muito bom. Um conselho bom. E aí passou um tempinho, minha irmã também foi morar perto da casa onde que a mãe do Luiz mora. E aí um dia a gente tava descendo o morro, aí minha irmã falou assim, olha lá o irmão do Douglas. E eu, Tinha que crescer o olho, né, pai? Já interessou de cara, né? Ele era muito sistemático, nem parecia. Até hoje ele é sistemático. E assim, mas levou um tempinho até que a gente começou a conversar e tal. Levou um tempo. Levou um tempo. Levou. Você tinha 16 anos. 16 anos. E nesse tempo, Luiz, você com os seus... Voltando aqui aos 17, já dando trabalho para todo mundo, para sua mãe, para seu pai, para a polícia, né? Com esse semblante de Barnabé, o filho da consolação. E você, então, enfrentou o seu primeiro processo. E na sequência, logo aos seus 19 anos, você não só usava mais, mas começou também no mundo do tráfico. O que te levou ao mundo do tráfico? Perfeitamente, meu pai, foi isso mesmo. O que aconteceu? Vai indo, você começa a se aprofundar tanto no mundo das drogas, Perde o controle, perde o controle, que só o dinheiro que você ganha trabalhando não é sustenta. suficiente. Não é suficiente. Porque a droga, do mesmo jeito que ela começa fraquinha, começa no cigarro, que é uma coisa mais barata, a maconha também é uma coisa que você tem um acesso mais fácil e mais barato, ela vai aumentando de preço. Então, você passa para cocaína, o valor é outro, é mais alto, passa para crack. Então, assim, você vai usando tanto e aumentando tanto a sua rotina de uso, que acaba que o dinheiro que você ganha no trabalho não é mais suficiente. Então, você passa a vender. Foi no meu caso, eu passei a vender. Com 19. Com 19. Mas não necessariamente eu virei um traficante de imediato. Começa como um aviãozinho. Levando. Levando, buscando, pegando, entregando, compra para o seu uso próprio, revende, entendeu? E assim foi indo, até ficar mais pesado, até a gente começar a comprar uma porção maior e começar a vender. Tá. E nesse tempo, então, fazendo contas aqui da diferença de idade, a Rayane ainda não te conhecia. E o Douglas sempre falando que o irmão dando trabalho, que era muito gente boa, e a Rayane entendendo que o irmão dele precisava de ter um filho, né? Tá. Eu estou entendendo essa história. Os anjos do céu falando amém. Quando você estava no tráfico, você continuava usando ou você só estava traficando?
continuava usando. Continuava usando também. Mesmo que a maioria dos traficantes que vendem droga, na realidade, não usam. Os traficantes, no geral, não usam. Alguns usam sim, mas no geral não. Certo. Fazia o uso e vendia. Tá. E conversando com você sobre a sua história, você entrou por essa vida, por essas escolhas, né? E logo aos seus 22 anos, você teve a sua primeira prisão, literalmente, devido a um assalto à mão armada. E aí o que você disse no início aqui do nosso podcast, da nossa conversa, um abismo vai chamando outro abismo. E esse assalto, ele te levou a ficar preso literalmente. Fechado. E você pagou quanto tempo por isso? Eu fui nessa ocasião, eu fui preso em Nova Serrana. Eu já estava lá há 9 meses. Com 22 anos. 22 anos. Morando lá. Morando lá, sim. E fui preso em um assalto. Mas o que acontece nesse assalto? A gente não queria somente dinheiro na hora ali. A gente também queria o veículo da pessoa que estava sendo assaltada para ser vendido em Divinópolis. Esse veículo a gente ia vender para um desmanche. Era uma forma de ganhar um dinheiro mais apurado e um valor maior, mais alto. A gente fazia isso lá, em Nova Serrana. E nesse momento não deu certo. Então as polícias lá prenderam a gente. Eu fiquei preso em Nova Serrana por um mês, aproximadamente um mês. E isso eu fui transferido para Divinópolis, no presídio de Divinópolis. E de lá aqui para Patos, devido a esse crime que eu tinha cometido aqui em Patos de menor. E até então, ele era um serviço comunitário. Não era uma condenação para ficar detido, fechado no presídio, que era menor. Né? No entanto, como ele rolou a revelia, o processo, então depois que eu me tornei maior, ele virou cadeia. Eu teria que pagar preso, fechado. E eu não sabia, até então eu não sabia assim, que eu teria que pagar isso, fechado. E lá eles me transferiram aqui para Patos, recorrente desse crime de menor aqui. Nesse tempo, a Rayane ainda não conhecia o Luiz. Tava tudo certo. Tava tudo certo. Só conhecia o Douglas. Conheci o Douglas. E quanto tempo você pagou por esse assalto preso? Preso, juntando entre idas e vindas de benefícios que a gente ganha, quebra, sai, quebra o benefício, volta preso. Eu creio que eu devo ter ficado em torno de uns 2 anos e meio a 3 anos fechado. 2 anos e meio a 3 anos fechado. Fechado. E nesse tempo sem o uso de entorpecentes. Não usando. Usando também. Você não conseguiu se libertar disso com facilidade. Então você pagou essa cadeia. Com 22 anos, você saiu dessa cadeia. E logo após essa idade, você conheceu a Rayane. E você, quando conheceu o Luiz pessoalmente, você sabia que ele já tinha esse histórico de vida ou você não sabia sobre isso? Eu sabia mais ou menos, né? Pelo que o Douglas relatava. Mas ele até então eu achava que ele estava no mundo só viciado, mas achava que era a coisa mais leve, não o grau que era. Até mesmo porque quando eu conheci ele, não demonstrava ser uma pessoa que fazia tudo isso, né? Aí, quando a gente realmente se conheceu, aí eu fiquei sabendo mais apurado a história dele. Na verdade, eu entendia mais ou menos um pouco dessa área, porque eu gostava muito da área de direito. Com 16 anos? 16 anos. E aí, eles ficavam... Quando eu conheci o Luiz... A mãe dele, a irmã dele, tava todo mundo assim preocupado porque ele tava com mandato de prisão, mas eles não sabiam o porquê desse mandato. Aí eu falei com a irmã dele, né? Não conversava com ele nessa época também não. Falei, se quiser a gente vai lá no fórum. E aí a gente tira um número lá do processo e aí a gente vê por que tá acontecendo isso. Aí a gente foi. Aí chegou lá, que eu li o processo, vi como que aconteceu o assalto e tudo. Eu falei, meu Deus, esse é o Luiz Carlos que o Douglas fala. E aí, na verdade, ele estava foragido, né? Aí sim eu fiquei sabendo, o Luiz tá foragido. Mas mesmo assim, a Rayane... Vida louca. Entrou de cabeça e foi aí que nasceu o namoro de vocês? Foi.
Aí a gente... Sabendo de tudo. Sabendo de tudo. Você olhou para o Luiz naquele tempo, embora você com pouca idade, você conseguia ver um Luiz transformado? Conseguia. Eu não acreditava que ele poderia ter feito esse tanto de coisa pela pessoa que ele era. Porque ele sempre me passou uma pessoa muito diferente. Isso. Uma pessoa mansa, uma pessoa humilde, um homem trabalhador. Ele nunca deixou de ficar, né, sem trabalhar. Então eu via nele alguém diferente. E a primeiro momento, minha mãe ficou apaixonada com ele também. Então, assim, minha mãe falava assim, nossa, tem que ajudar o Luiz. Mesmo sem saber que a gente estava namorando, porque a gente namorou um tempinho assim, sem falar nada com ela, né? Então, a avó dele morava, né, no fundo da casa da minha irmã. Então, minha mãe começou também a ver ele, conversar, né, com ele. E ele era desse jeito aqui. Então, a gente não via o Luiz Carlos ruim, com mau índole, com mau caráter. Não, ele usa droga porque ele quer. Não, ele cometeu esses crimes porque ele quer. E aí, assim, cada vez mais a gente foi se aprofundando, né? Então, chegou um momento que não tinha como sair mais do relacionamento, mesmo sendo muito jovem, né? Eu entendi. E uma coisa aqui, Luiz, que eu quero destacar e glorificar a Deus pela vida da Rayane, porque mesmo conhecendo o seu histórico, ela não abriu mão de você. E é muito importante quando a gente encontra pessoas que acreditam em nós, quando nós mesmos ainda não estamos acreditando mais. Tem momentos que a vida, ela nos leva a situações que nós deixamos de acreditar em nós. E é tão bom quando a gente recebemos um apoio, uma mão verdadeira, uma mão amiga. E eu começo aqui a destacar a importância da Rayane na sua vida, embora uma adolescente, sem estrutura ainda, de 16 anos, né? Não conheci sua mãe, mas conheci o seu pai, sei como você foi criado, um homem de caráter, né? O seu José Luzia, um homem que nós amamos muito. E como foi bom saber que você acreditou no Luiz, mesmo com aquele currículo complicado. E hoje nós estamos conversando aqui com um homem transformado, uma mulher transformada. E esse namoro então nasceu. E depois desse momento, você tirou ainda mais algum tempo de prisão ou ficou só nesses 2 anos e alguma coisa? Não, após esse período eu ainda fiquei mais um pouco, ainda pagando por esses crimes, né? Acho não, certeza, né, que eu só comecei a tomar um rumo na vida, endireitar os meus caminhos, quando ela engravidou da Alice. Aí veio a primeira gravidez. Vocês estavam namorando. Você tinha quantos anos, Rai, quando você engravidou? 17 anos. E o que foi para você, uma moça de 17 anos, estou grávida? Eu levei um susto, né? Mas foi um susto, tipo assim, o Luiz falava assim, nossa, eu tenho vontade de ser pai. Aí... E você já tinha aconselhado o Douglas, né, que o Luiz tinha que ser pai? Exatamente. Você foi psicóloga naquele tempo, né? Exatamente. E aí, mas a gente tinha muito pouco tempo de namoro. A gente se conheceu no final de 2007 e em 2008, no início de 2008, eu já estava grávida. Então foi muito pouco tempo. Mas era uma certeza que o Luiz era o homem da minha vida, mesmo com todo aquele histórico. Então, tipo assim... então, quando veio a gravidez da Alice, aí foi mais desafiador ainda, né? Porque no primeiro momento, passou um misto de sentimentos na minha cabeça. Nossa, e agora? Muito nova. O Luiz nessa vida. O Luiz nessa vida. E quando eu conheci ele estava foragido, porque ele quebrou o albergue, que falava na época. Ele tinha que dormir no presídio e ele não foi dormir. Então eu conheci ele esse mandato de prisão dele era por isso, ele estava foragido. Então foi que a gente tomou o primeiro passo. Eu falei, Luiz, agora você precisa de endireitar a sua vida, porque a gente vai ter uma filha, né? A gente não sabe o que era ainda. Eu falei, a gente vai ter um filho, então você precisa de tomar uma posição. E foi quando a avó dele contratou um advogado, na época, Dr. Zeider Dormenes, um anjo também na nossa vida. Eu nunca vi, foi a última causa criminal que ele pegou na época, mas assim, ele foi um anjo mesmo. E aí ele falou, Luiz, você realmente com mandado de prisão. Qual que é o primeiro passo? O Luiz falou, o que é o primeiro passo que eu tenho que fazer para consertar a minha vida? Isso é importante. Eu quero até destacar para você que está nos assistindo, que nós estamos falando de uma vida de passado,
Mas é muito importante quando uma pessoa encontra alguém que acredita nela e ela está disposta a pagar pelos erros. O problema nem não é só errar. Claro que nós não estamos apoiando erros, mas a benevolência é quando a pessoa que errou está disposta a pagar pelo crime que fez. Continue, Rai. Foi quando o Dr. Zeide falou para ele, Luiz, o primeiro passo é você se entregar. Aí veio, né, aquela mistura de sentimento dele, né? Nossa, meu Deus, a Rayane grávida, eu tenho que voltar pro presídio. Ele já conhecia a realidade do presídio, né? Eu, tudo novo, não sabia de nada. E aí, então, foi quando a gente levou ele na porta do presídio para se apresentar, para se entregar. Você nova, 17 anos, barriga grande? Não, tava com a barriga, nem tinha barriga. Início de gravidez? Era, a gente descobriu bem no início, nem minha mãe sabia. Então eu falei, você precisa... E ele falava assim, vamos lá contar pra sua mãe. Eu falava assim, não vai não, porque ela é muito brava, vamos esperar. Isso. E aí o advogado Escondendo. falou assim com a gente que ele daria 3 meses pro Luiz sair. Aí teria uma nova... Audiência? Uma nova etapa. Ok. Ele foi regredido, ele terminava de cumprir, mas ele ia sair, ele tinha que voltar a dormir também do mesmo jeito. E aí então foi quando eu comecei a visitar ele. Lá no presídio, fiz minha carteirinha, início eu tive que contar pra minha mãe, né? Que mãe conhece, e aí eu comecei a passar mal. E aí um dia ela falou assim, Rainer, eu vou marcar uma consulta, porque ela trabalhou pro Dr. Rony na época. Vou marcar uma consulta porque você tá passando mal demais. Eu falei, gente, eu vou ter que contar, porque se eu for nessa consulta vai ser pior. Aí eu, mãe e tal. Aí a hora que eu contei pro telefone, né? Aí ela falou assim, não, eu já sei, não precisa de me falar mais nada. Mas ela, eu era nova, apesar de ter engravidado cedo, mas eu sempre tive muita responsabilidade, sempre fui muito amiga dela, a gente sempre estava juntas. Que também é muito importante, a filha amiga da mãe. Exatamente. Então, assim, de primeiro momento, ela ficou brava, ela, nossa, eu não acredito que você fez isso comigo. Mas aí, acabou. Passou, nossa, Deus, aí começou os mimos, e aí veio a parte que ela falou assim, Rayane e o Luiz agora, como que vai ficar? Aí eu falei, mãe, a gente tem que esperar, né, ele sair e tal. E aí eu comecei a ver ele no presídio, grávida da Alice. E a gente... Aí ele lá começou a falar pra mim de Jesus. Olha. Porque lá tem, né, tem culto. Só porque, assim, eu não ficava muito assim, não. Porque eu pensava, lá dentro, está vulnerável, vai saber a hora que sair aqui de fora. Mas ele realmente, eu vi que ele queria mudar. Era notório como que ele queria mudança. Eu vi que ele não estava naquela vida porque ele queria. Tinha algo por trás disso tudo. Então, e eu sempre tentava ver o Luiz de hoje. Às vezes as pessoas falavam assim, nossa, mas você é doida, você tá com o Luiz, não, fica na casa de sua mãe. E eu não conseguia. Era algo mais forte do que eu. Eu só tentava ajudar ele e falava, nunca falei palavras negativas pra ele, assim, não vai dar certo. O dia que eu coloquei ele lá no presídio, que ele falou assim, não, Rainer, acho que o doutor Zeide, eles falavam aí jogando areia, né? É gíria de preso. Tipo, que tava me enganando. Aí eu falei, não, você vai sair com uns 3 meses. E com 3 meses eu fui lá buscar ele. Tá. E quando você pagou todas as suas dívidas para a justiça, que eu quero aqui glorificar a Deus por isso, né? Hoje nós estamos falando de um homem transformado, que não deve nada para a justiça, que foi tudo pago. Você saiu, você estava com quantos anos, Luiz? Que eu fiquei livre de... Que você ficou livre da justiça, de vez. Que eu fiquei livre de vez mesmo. Tem uns 5 anos que eu tô aqui, né? Tem 5 anos, então eu tava com 34 anos, pagou tudo que devia, mas antes de pagar tudo que devia, você teve o seu encontro com Jesus. Eu tive um encontro com Jesus. E como que foi esse encontro? Esse encontro com Jesus foi Teve uma outra prisão antes dele ter teu encontro com Jesus. Isso, que foi quando a pessoa tem que dormir no presídio. Aí depois ela ganha mais uma progressão, que aí fala de prisão domiciliar, que foi o que ele ganhou, que ele tinha que estar só até 7 horas em casa. E aí ele descumpriu essa... De novo. Aí foi quando ele foi preso pela última vez, que foi em 2011. 2011 foi sua última prisão. Última prisão.
Então, ok, depois que você teve a última prisão e saiu de lá, você continuou pagando para a justiça fora da prisão. Tá, mas você continuou no mundo das drogas? Continuei no mundo das drogas, sim. Ainda não tinha largado do mundo das drogas, não. Você insistia nisso? Insisti em usar droga, porque o mundo das drogas não é um mundo, sim, entre Fácil aspas, não de fácil. De sair não é fácil. Por que não é fácil? É um mundo ruim? É algo de ruim, destrói muitas vidas? Sim, destrói. Mas o uso da droga não é ruim falando de um usuário, de prazer. Te dava prazer. Momentâneo, mesmo que o prazer momentâneo é bom. E quem está usando não tem consciência que está sendo destruído? Isso, não tem consciência de que ele está prejudicando ele, está afundando ele cada vez mais. Porque para ele o que está valendo ali na hora é o momento. Naquele momento ali, o prazer, o êxtase que a droga traz para ele é muito bom. Então ele não consegue sair. Você continuou naquilo. Não é à toa que tem muita gente usando droga, né? Se fosse um mundo realmente assim que é terrível, assim, que não é um trem, vamos supor assim, um exemplo que eu posso dar. Algo de ruim que assim, que você vai comer assim e fala assim, não, isso aqui tem um gosto muito ruim, isso aqui eu não quero não. Na droga, você não encontra esse lado. Ela dá um falso prazer. Prazer mesmo. Isso é a mesma coisa do prazer do pecado. Ele dá prazer, o pecado dá prazer, mas ele mata. Mata e depois dá aquele... Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E nesse período da droga, meu filho, você teve pessoas para te jogar mais para baixo ou você tinha aquelas pessoas que te tentavam remover você? Como a gente disse, eu não tive ali o apoio de perto do meu pai e da minha mãe. Não estou pondo eles como culpados. Entendemos perfeitamente. Jamais, né? Meu pai, minha mãe, amo eles de coração, né? Muito mesmo. Até mesmo porque naquele tempo também você não queria ouvir muita gente, né? Não queria. Não ficou assim. Eu tinha ali eles próximos de mim, meus pais, meus avós, meus tios ali, primos e tal, mas ninguém que realmente pegasse na minha mão e me direcionasse no caminho, né? E tive sim pessoas para me dizer que estava errado aquilo ali na hora, mas ninguém para pegar na minha mão. E eu tive mais pessoas que se diziam meus amigos, mas que na verdade estavam me afundando, porque só me levavam a conhecer caminhos tortuosos, que me afundavam mais, que se diziam meus amigos, mas me viam fazendo coisas erradas e não me tiravam daquilo ali, me falavam, Luiz, não faz isso não, né? Porque o amigo verdadeiro é esse, né? Que aponta o que eu estou fazendo de errado. Não que me abraça ali na hora que eu estou com dinheiro no bolso, ou que eu estou com a droga pra gente usar, e me abraça ali e fala, ô amigão, e vai, nós estamos parceiros, estamos juntos, né? Não é esse que é o amigo verdadeiro é aquele que vê você fazendo algo errado e te direciona. Esse que tá errado, vamos para aqui. Vamos para esse caminho aqui que vai dar certo. Esse aí não vai dar certo. E nesse tempo, a Rayane correndo atrás de você, a Alice pequena. Fala em poucas palavras, Ray. O que é a vida quando a gente está assim? Nossa, é uma vida muito triste. Quando a gente morava na casa do meu pai e da minha mãe, porque minha mãe falou assim, pro Luiz mudar, ele vai vir morar aqui com nós. Sua mãe também foi uma mãe que o Luiz teve. A primeira vez que ela, assim, ela não sabia da intensidade, né? Aí nesse período a gente foi morar na nossa casa, a gente montou nossa casinha, e aí teve um dia que ela muito perceptiva, ela foi atrás de mim, aonde que eu fui buscar o Luiz. E ela chegou lá, ela viu aquela cena, ela ficou horrorizada. Era inclusive aqui pertinho, que eles falam Morro do Macaco. Aí ela chegou lá e falou assim comigo assim, Rainha, você vai lá pra casa. Aí eu falei, graças a Deus, minha mãe vai me tirar dessa, né? E aí quando a gente chegou lá e passou um período, minha mãe falou assim, Rainha, você conheceu o Luiz? Ele era assim? Eu falei, era, mãe. E ela falou, pois então agora você vai voltar pra sua casa e vai ajudar o Luiz. Nós não vamos deixar ele nessa situação. Só porque é uma vida que ele tinha vontade de sair, mas era algo maior do que ele. Era mais forte. Quantas vezes eu saí com a Alice de madrugada, no carrinho, pra buscar ele.
E já teve vez até da traficante falar com ele: meu filho, vai embora, porque eu não aguento mais ver sua esposa aqui, já tô com dó dela já. Então, assim, foi diversas vezes a gente ia, por diversas vezes eu achava que ele ia até dar uma overdose da situação que ele chegava, sabe? A primeira vez foi muito triste que eu vi ele suava, eu enxugava ele na toalha e torcia a toalha de tanto suor. Então, assim, aí já começou a ficar aquela vida triste, porque eu não sabia se ele ia chegar em casa, eu não sabia qual horário que ele ia chegar em casa, eu não sabia se ele ia chegar sem o uso da droga. Ele nunca falhou um dia de serviço, mas eu não sabia se ele ia chegar bem, se ele ia chegar mal. E chegou a faltar as coisas dentro de casa para vocês? Nunca deixou faltar nada. Graças a Deus sempre teve de tudo. Ele sempre foi um homem muito trabalhador. Ele nunca perdeu um dia de serviço por causa disso. Por causa de droga, de álcool, nada. Nunca perdeu um. E nessa vida, Rayane, que eu já sabia, mas hoje eu estou sabendo detalhes, que você foi muito importante na vida do Luiz. E nós podemos dizer que vocês chegaram no fundo de um poço. Nessa situação, algum de vocês um dia imaginou que sairia dessa vida? Ou vocês entendiam que estava realmente tudo perdido? Por um tempo eu achei que estava perdido. Eu falava, gente, eu não vou conseguir mais. Parece que as forças tinham acabado. Aí eu pensava na Alice que estava crescendo e pensava como que seria. E eu falava assim, não, gente, eu vou deixar o Luiz. E aí, por diversas vezes, várias pessoas, Raine, interna o Luiz. Eu falava, gente, eu não conhecia Jesus. Mas eu falava, se Jesus não mudar ele, ninguém mais muda. Clínica nenhuma. Então eu nunca deixei ele. E claro que nós não temos nada contra a clínica. Não, eu acredito que várias pessoas já saíram, já é um foram instrumento curadas, também, né? Poderoso. Poderoso. Mas eu tinha convicção que era Jesus que iria curar ele. Só porque parece assim que de um tempo depois, é Deus, né, que dá uma força diferente pra gente. E que eu todos os dias colocava na minha mente que o Luiz a gente não ia viver essa vida por muito tempo. Uma hora ia acabar. Então, assim, parece que foi aquilo que foi fortalecendo. E a gente tinha convicção que uma hora a gente ia sair dessa vida. E você imaginava, Luiz, que um dia você sairia daquela situação? Ou você estava, já que está perdido, perde tudo? Mas por determinados momentos, não foram só um, mas por várias vezes, eu me vi na posição de que realmente não havia mais jeito. Para mim, realmente era aquilo ali, eu ia chegar ao fim da minha vida ali. E o que era para você ver a sua esposa, porque aí vocês casaram, né? Passou um tempo, a gente casou, demorou. O que era para você ver a sua esposa e a sua filha, uma criança, indo atrás de você, te procurando e te levar para casa? Para mim era muito ruim aquilo ali, ver aquilo ali acontecendo. Mas ao mesmo tempo também era bom para mim, porque eu via que tinha uma pessoa que estava preocupada comigo, que ia me buscar. Como ela mesma relatou, um dia eu estava aqui no Morro dos Macacos. Na hora que eu cheguei, eu estava voltando do mercado. Eu tinha ido lá pro mercado usar droga. E eu vim de lá para cá a pé. Cheguei aqui para me comprar mais droga dela. Aí ela foi e falou assim: você é o esposo da moça que veio aqui com o neném, não é? Eu falei assim... Isso é traficante falando. Isso é traficante. Eu falei assim, uai, depende. Ela falou assim, a moça, ela veio daqui, ó, do lado do cemitério. Eu falei assim, deve ser. Ela, pelo amor de Deus. Ela falou, desse jeito, vai embora. Não faz assim, não. Mas não te vendeu? Não me vendeu. Vendeu, mas só pra você ir embora. Ela falou, pra ir embora. Ela não queria vender a princípio. Depois, de insistência minha, ela vendeu. E falou assim, mas pelo amor de Deus, eu vou te vender, mas pelo amor de Deus, vai embora. Não faz assim, não. Sua esposa acabou de sair daqui, eu sou bebezinha no carrinho, embrulhado com cobertor. Vai pra sua casa. Então, assim, era muito ruim, mas também foi ali que começou a minha força para sair daquele mundo. Porque eu não queria ver minha esposa ali. Eu não queria que a minha filha testemunhasse aquilo ali na vida dela adulta. Eu queria sair daquilo ali. Só que eu ainda não tinha força. Mas ali eu comecei, Deus começou a me dar força para sair daquele mundo. Sair do mundo das drogas.
E foi nesse tempo que vocês conheceram Jesus? Pode chorar aqui. O choro aqui é comum, viu? Nós sabemos que isso é a presença de Deus. É muito bom quando a gente vê o que Deus faz. Então, se as lágrimas vierem, tem até... Pega aqui, Luiz. Pega para mim aqui, Vinícius, por favor. Isso. Isso aqui é para vocês enxugar lágrimas, viu? A gente, na verdade, foi nessa última vez que ele ficou preso. Tinha uma vizinha minha que era da igreja e ela começou a me chamar para ir para a igreja. A irmã Nilza e a Vanilda. A Vanilda até frequenta aqui, a mãe da Fernanda. Deu nenenzinha. Sei. Aí ela falava comigo de Jesus e falava, e aí eu comecei, antigamente quando tava parecendo que tava tudo bem, a gente falava, depois a gente vai. Aí quando apertou mesmo, aí eu comecei a ir com elas. Só porque lá de dentro também o Luiz me dava muita força, então a gente acabou que foi quando a gente conheceu Jesus. Mas a gente conheceu, mas não, o Luiz não saiu dessa vida, né? Ele saiu do presídio, a gente foi pra igreja, ele se batizou. Mas assim, eu acredito que nenhum dos dois tiveram um encontro verdadeiro com Jesus ao ponto de Jesus mudar aquela situação. E esse encontro verdadeiro veio quando? A gente fala que nós nos tornamos cristãos verdadeiros há 5 anos agora só, né? 5 anos. Após de ter conhecido. Mas sem uso da droga, você tá mais de 5 anos. Ele vai fazer 6 anos. 6 anos limpo. Sim, os nem só perfeito. Pagou tudo que devia para a justiça. Ganhou perdão de pena. Perdão de pena. Poucas pessoas que ganham, né? Que é um pedido que faz lá pro presidente. E aí ele olha quando a pessoa tem bom comportamento, se ela não teve nenhuma reincidência, aí ela ganha esse perdão de pena. Aí ele ganhou o perdão de pena, aí foi quando a gente conheceu o senhor, há 5 anos atrás. Eu tive o prazer de conhecer vocês, né? Eu lembro que quando vocês chegaram na igreja, você estava tendo alguns problemas na empresa que você trabalhava, né? Vi que vocês realmente queriam Jesus, precisava de socorro, a situação de vocês não era tão legal, porém você já estava limpo, né? A Rayane sempre uma guerreira, lutando para isso. Naquele tempo você trabalhava como motorista, se não me engano, não, mecânico. Depois você foi trabalhar como motorista. Depois você foi trabalhar como empilhadeira, né? Empilhadeira. E o seu sonho era ter um auto center. Um auto center, né? Um mecânico bom, por excelência. E o auto center nasceu na casa de vocês, né? Nasceu pela fé também. E hoje você já está com o Auto Center Paizão, no bairro Planalto. Há quantos anos? 1 ano, mas 4 anos que nasceu o Auto Center. E Jesus fez uma obra linda. Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês dois. Depois de todo esse passado de sofrimento, de dor, de lágrima, de desespero, como está a vida de vocês hoje, após o encontro verdadeiro com Jesus? Tá maravilhoso. Tem dia que eu pergunto pra ela, assim, você imaginava que a gente ia chegar onde a gente está chegando, onde Deus está nos levando, onde Ele está nos colocando, como o Senhor mesmo diz, o lugar de honra que Deus está nos colocando? Você entende? Você tem noção disso? A gente olha para trás, assim, o Luiz lá da Vila Operária, você lembra? Ficava nas esquinas, usando droga no meio dos matos, correndo de polícia. Preso. Teve uma vez que eu corri da polícia ali, porque minha mãe desmaiou na porta de casa, você lembra disso? A viatura foi atrás de mim ali pro lado do Rio Paranaíba ali, e antes de chegar no último campo ali da vila, do peixe da vila que eles falam, lá, eles já haviam feito um buraco para colocar umas manilhas. E a viatura veio, a policial não conseguiu frear, caiu dentro desse buraco, a viatura já enganchou ali, eu cheguei na beira do rio, pulei, saí atravessou pro lado do rio. Então assim, quem conheceu aquele Luiz lá atrás e a gente olha para trás e vê onde é que ele está hoje, não acredita. E realmente é só Jesus mesmo fazer o que ele está fazendo na nossa vida. E assim, é maravilhoso, nosso Deus. A gente não tem palavra, né, para expressar. Hoje nós somos felizes. Hoje a gente tem uma vida de qualidade, né?
A gente tem uma casa boa, tem a nossa empresa, veio a nossa segunda filha, Ana né? Gabriele. Anne. Ana tá com quantos anos? 3. Ela faz 4 aninhos agora em dezembro. Então, assim, a gente tem uma estrutura para oferecer para elas, né? Porque a gente antes não tinha. Todas duas estudam em escola particular, escolas cristãs. Escola cristã, graças a Deus. Então, assim, teve uma época que Deus me deu uma palavra, né? Que foi em Filipenses 1:6, que fala que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminar. Então, foi aquela palavra que eu determinei na vida do Luiz, que Deixa eu ver esse versículo aqui. Que Deus iria completar a obra que ele fez, que ele começou na vida dele. Que não tinha sido em vão, né? Que a gente tinha se conhecido. Filipenses 1:6. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo disse isso à igreja, né? E como é bom ouvir isso, que você recebeu essa palavra e essa palavra vem se cumprindo. O Auto Center mesmo foi algo milagrosamente. Foi. O senhor deu a maleta de ferramenta pro Luiz e falou que a Auto Center estava aberta. Ali. E a partir daquele momento nasceu. De uma maleta veio um grande Auto Center. Grande Auto Center. Foi o Senhor, a palavra do Senhor, né? Deus usou o Senhor para estar direcionando nós nessa palavra. E as primeiras ferramentas foi o Senhor que deu, né? Graças a Deus. E você sabe por que eu te dei a primeira ferramenta? Porque eu sempre acreditei em você. E é muito bom quando a gente acredita em pessoas e sonha o sonho das pessoas. E com toda a fé que eu tenho, eu não tinha noção de que o Auto Center de vocês, que nasceu no seu quintal, iria tomar a proporção rápida e gigantesca que tomou. Hoje nós podemos dizer que vocês têm uma carteira de clientes enorme, trabalhando com carros nacionais e importados. Já tem funcionários, 2 funcionários, mais vocês 2, 4. Já trabalha com mecânica, peças, alinhamento, balanceamento, ou seja, aquele menino custoso que pagou um alto preço pelos erros. Hoje é um homem de dignidade, de caráter, que tem suas 2 filhas, tem a sua esposa, que é uma pessoa magnífica. Eu creio que por mais que você ama muito a Rayane, você pode amar muito mais, né? E é muito bom quando eu vejo vocês vivendo esse momento tão bom. Eu sou de dentro da casa de vocês, eu sei da organização que há na casa de vocês, da fartura que há na casa de vocês, que nunca prejudicou ninguém, que paga suas contas em dias, um homem de dignidade, que tem o respeito da sociedade, o respeito da igreja, tem autoridade para falar sobre o que você está falando, que não correu da justiça, que pagou tudo o que devia. Em tudo isso nós reconhecemos a glória e a bondade de Deus sobre a vida de vocês. Vocês estão de parabéns e eu creio que Deus tem muito mais para fazer. Não só na empresa, não só em residência, mas na família, com as filhas, com vocês, e que Deus continue honrando vocês, né, com essa história maravilhosa de superação, de crescimento, de libertação. E nós estamos partindo para o final do nosso podcast, o tempo passa muito rápido aqui, mas eu quero pedir algo para a Rayane e algo para o Luiz. Primeiro para a Rayane, olhando nessa câmera, qual o conselho que você deixa para o público que está nos ouvindo e que um dia passou pelo que você está passando ou está passando pelo que você passou? Não inverti aqui, né? Um conselho que você deixa para o público que está passando por aquilo que você passou um dia, principalmente para as esposas ou mães de homens como Luiz. Assim, o que eu deixo é... Às vezes a gente desiste muito fácil, mas é porque a gente está acostumado a receber. E naquele momento que eu vivi aquela situação com o Luiz, ele não tinha nada para me entregar. Ele tinha uma vida que ele precisava de receber naquele momento. E às vezes eu entendo que casamentos acabam,
Amizades acabam porque a gente só quer receber. Mas na palavra do Senhor, fala que Deus deu o Filho dele. Ele não recebeu Jesus, ele deu Jesus. Então, quando a gente entende esse princípio, que a gente deve oferecer o que a gente tem, a vida fica mais fácil. Hoje, o Luiz tem para me oferecer, mas porque um dia eu renunciei essa oferta dele na minha vida para ofertar na vida dele. Então, assim, não desistir. Se você tiver em Deus, não desista, porque Deus tem algo melhor para fazer. Hoje eu estou colhendo frutos daquilo que eu plantei na vida dele. Então eu entendo que um casamento, um relacionamento, não é só você se dar, só você receber, é você se dar, você se doar. E por um período eu me doei para o Luiz. Eu ofertei tudo que eu tinha, todas as minhas forças, e eu não desisti dele, não abri mão dele. Então hoje eu estou colhendo um Luiz curado, um marido excelente, um pai maravilhoso. Então, um sacerdote. Hoje eu estou colhendo um sacerdote. Então, esse é o conselho que eu deixo. Não abrir mão. Não abrir mão. Eu posso dizer que, abaixo de Deus, você foi a pessoa que mais acreditou e investiu no Luiz. E você, Lulu, o que você deixa de conselho? Talvez para alguém que está passando pelo que você passou, ou para algum pai que está lutando com um filho nas drogas, né? Que conselho que você deixa aqui pra gente? Irmão, mas o conselho que eu posso deixar é para a pessoa que está passando por um momento como esse, nunca desistir. Acreditar e confiar sempre que Deus tem o melhor para a vida dela. Deus não tem um mundo de drogas, um mundo de tráfico, um mundo de assalto, um mundo de sofrimento para as pessoas, os filhos dele, né, os seres humanos. Deus tem o melhor. E eu, em muitos momentos na vida, achei que para mim só tinha que ler esse mundo de abismo, né? De sofrimento, de solidão. E João 10:10 diz que o ladrão vem senão para matar, roubar e destruir, né? Mas o Senhor Jesus Cristo logo em seguida disse que veio para dar vida e viria abundância. Eu, no momento da minha vida, estava na mão do diabo. Ele ia me matar, ele ia me destruir, né? Mas a misericórdia do Senhor foi maior na minha vida. Tem um versículo na Bíblia que eu não sei dizer onde está, mas eu sei que está ali, que diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. E assim a graça de Deus aconteceu na minha vida. Eu fui abundante em pecado. Eu sou um pecador. Não é porque hoje eu sou cristão, que eu não sou pecador, não. Sou santo, perfeito. Você hoje é um santo lutando contra o pecado. Amém. Amém. Perfeito é que só existiu um, nosso Senhor Jesus, né? Mas eu procuro todos os dias a perfeição que é Jesus, né? Então, o conselho que eu posso deixar para todos que estão passando por um momento como esse, não desiste não. Procura Jesus, olha para o alvo, que é Jesus, olha para Ele, busca força nele, busca uma pessoa de Deus, que está do seu lado, né? No meu caso, que foi a minha esposa, acreditou em mim, né? Que me deu força, me apoiou, não desistiu de mim, mesmo nos piores momentos. Ela não desistiu de mim. Ela tinha todos os motivos do mundo para falar assim, não, chega. Para mim chega, que acabou, é o meu limite. Mas ela não desistiu. E eu glorifico a Deus por isso. Amém. Eu quero deixar esse podcast encerrar com um momento romântico. E você vai virar para sua esposa, que hoje está mais linda do que ontem. Tá bela. Nós vamos gravar podcast todo dia com a Rayane. E o que você tem a dizer para a Rayane depois de tudo que nós ouvimos aqui? Eu sei que nós resumimos muito por causa do tempo, para não estender. Pode aumentar. Mas você vai olhar para sua esposa agora, o que você tem a dizer para ela? Né? Gratidão, reconhecimento, agradecimento. Vamos registrar isso hoje. Amém, Pai. Vamos sim. O que eu posso te dizer, irmão? O que eu posso te dizer com palavras, não vai ter nenhuma palavra que eu vou expressar aqui que vai demonstrar o quão grato eu sou a Deus por sua vida. Quero te agradecer, como meu paizão falou, a palavra certa é gratidão. Gratidão por tudo. Eu posso viver mais 39 anos. Eu não vou conseguir
expressar em palavras ou em gestos, ou seja, da forma que for. Tudo que você fez por mim, te agradeço de coração mesmo. Te amo, nós vamos junto para a eternidade. Pode ter certeza disso, vai ter que aguentar o resto da vida agora. Nós somos casados. Agora eu trabalho que caso nos separa, então acabou. Amém. Eu te amo. Gaspar. Que maravilha receber vocês aqui, é um prazer, são filhos que eu considero muito. Nós vamos encerrar esse podcast com oração, e quem vai orar por nós aqui ou é o Luiz ou é a Rayane, vocês escolhem quem ora e nos abençoa a minha vida, abençoa quem está nos assistindo, para que nós venhamos encerrar o nosso 12º podcast, ouvindo essa história linda de superação de Luiz Carlos Ferreira Fonseca e Rayane de Fátima Ferreira. Eu quero aproveitar e mandar um beijo para Alice e um beijo para a Anne, que Deus abençoe, que vai nos assistir, né, com certeza. Então vamos encerrar com oração. Quem ora, tchan, 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 tchan. Amém, eu oro. Ora por nós. Amém. Meu Deus, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor é, Pai. Eu quero te agradecer. Pai, obrigado por este momento, Senhor, por este dia preparado pelo Senhor para nós. Que nele, ó Pai, como já está cedo, o seu nome continue sendo glorificado. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Louvo o Senhor pela vida da minha esposa, abençoa a vida delas grandiosamente. Louvo o Senhor pela vida do meu paizão, que está aqui diante de nós, pastor Lério, meu paizão, eu tenho como um pai de verdade. Pai, Deus Todo-Poderoso, cuida dele, abençoa a vida dele como o Senhor já tem abençoado, transbordantemente, ó Pai, como diz a sua palavra, uma bênção sacudida, recalcada, sacudida e transbordante. Abençoa ele, abençoa a mãezona, pastor Estela, abençoa a Alessandra, minha irmã, abençoa o lar deles, abençoa também a Adriele, Pai, não posso esquecer dela. Que o Senhor continue estando com ele, usando ele poderosamente, como o Senhor já tinha usado. Que mais vidas, mais pessoas venham ser alcançadas através da vida dele. E obrigado, Pai, por tudo. A palavra que eu tenho para o Senhor é gratidão eterna, até o dia do Senhor me levar para morar com o Senhor. Pois eu creio que o Senhor nos levará para morar com o Senhor na sua eternidade, Pai. Obrigado, Senhor, por tudo. Abençoa poderosamente cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Rai, muito obrigado. Lulu, muito obrigado. E assim nós encerramos o 12º episódio podcast Igreja Evangélica Fé e Milagres. Estamos situados na Rua Ouro Preto 715, no bairro Santo Antônio, Patos de Minas, Minas Gerais, Brasil. Mais uma vez eu lhe digo, se você não é inscrito, se inscreva e que Deus te abençoe em nome de Jesus.